E aí, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula aqui que foi... Primeiro, peraí. Agora sim. Tava vendo aqui a Ilha da Caveira, Congue, a Ilha da Caveira. Então, aqui nós vamos fazer um vídeo agora sobre gerador e receptor. Um vídeo introdutório sobre gerador e receptor, a pedido de um aluno específico. Beleza? Então vamos lá. O que é um gerador? Gerador é uma unidade elétrica que transforma energia qualquer, energia da natureza em geral, né? Energia hidráulica, energia nuclear, energia térmica, energia dos rios, energia dos mares, energia dos ventos. E através de um processo eletromagnético estudado pela lei de Faraday, a gente consegue fazer rodar um ímã e gerar energia elétrica alternada. Com perdas, claro, né? Então, ó, a energia elétrica que a gente gera, a gente chama de DDP de saída. As perdas são as perdas por efeito Joule, que são o produto da resistência pela corrente, se for em volts. Se for em watts, aí a potência é R ao quadrado. Aqui também, vezes I a potência útil. E aqui é o que a gente chama de força eletromotriz, que vezes a corrente também dá a potência total. Então olha a equação do gerador. Forneço o que eu produzo menos o que eu perco. Gostou? Como se ele estivesse falando em primeira pessoa. Forneço, ele falando, forneço a tensão elétrica, o que eu produzo, que vem da natureza na forma de energia externa, menos as perdas. Se você fizer vezes I, cai tudo em potência. U vezes I, potência útil, E vezes I, potência total, R quadrado, potência dissipada. O gráfico da DDP pela corrente no gerador é decrescente, né? Porque conforme a corrente aumenta, as perdas também aumentam parabolicamente, enquanto que a energia que ele gera aumenta linearmente e as perdas aumentam, dá para ver aqui, ó, a perda aumenta parabolicamente e o que ele gera e o que ele manda depende linearmente, ou seja, as perdas vão ganhando do que ele produz, né? E essa equação é decrescente. Dois pontos são importantes aqui, quando ele está em aberto, ou seja, a corrente é zero e a DDP é a máxima possível, a gente diz que o gerador está no seu estado ideal, né? Ele fornece tudo que ele produz. E esse ponto aqui, que é o ponto onde ele nada fornece, né? Onde a DDP é zero, o gerador está fornecendo nada, não tem potência útil. Ou seja, ele está queimando tudo que ele produz dentro dele mesmo. Aí a gente chama isso de curto-circuito. Olha lá a equação como é que fica. Forneço o que eu produzo menos o que eu perco. Forneço o que eu produzo menos o que eu perco. U igual a E menos RI. Só que o U é zero nesse ponto. Ele não fornece nada, ele está gastando tudo que ele produz dentro dele mesmo na forma de calor. Isso gera a máxima corrente possível, que é o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Jogando zero no U e isolando o I, você descobre a máxima corrente possível que um gerador pode ter. É E sobre R, é a sua própria força eletromotriz, dividido pela resistência interna. Legal, outro detalhe também é que a tangente de θ é a derivada, é a própria resistência interna, é E sobre I. E se você quiser potência máxima, você tem que pegar metade da DDP e metade da corrente total. Vou até calcular aqui, ó. O rendimento ótimo de um gerador é 50%, bem no meio do caminho, antes da potência dissipada ficar tão parabólica a ponto da útil diminuir. Esse é o ponto, é o do meio. Então o rendimento do gerador é 50%, é o melhor ponto dele, não é 99%. Nem 90%, é 50%, quando ele perde metade. Aí a potência máxima vai ser metade da corrente máxima, que dá E ao quadrado sobre 4R também. Então, ó, o ponto de operação melhor do gerador é quando o rendimento é 50%. Ele perde metade do que ele produz. Aí a DDP fornecida é máxima, a potência útil fornecida é máxima. A DDP é metade, mas a potência útil fornecida é máxima. Tudo no meio, viu? Metade da corrente, metade da DDP, potência máxima. É a potência associada a 50%. Então, o gerador, resumindo, é forneço o que eu produzo menos o que eu perco. Se eu não forneço nada, estou em curto-circuito. Se eu não perco nada, eu estou em aberto, gerador ideal. Aqui do lado, gente, tem o receptor. O receptor é o gerador ao contrário, né? Inclusive, deixa eu já ligar um no outro aqui, ó. Claro que um vai alimentar o outro, né? O gerador ele só produz energia elétrica.
O receptor ele só consome energia elétrica, são os eletrodomésticos, né? Tudo que você liga na tomada. Então, o que são os receptores? São os motores, são os elementos que transformam energia elétrica em movimento, em geral rotação, ou se não em radiação, no caso dos aquecedores, das lâmpadas, dos aparelhos de raio-x. Mas é claro que esse processo não é perfeito e tem perdas. Então, olha lá, ó, esse aqui é o total, que é o que chega. Esse aqui é o que vira rotação, que eu vou chamar de força contra-eletromotriz. E esse daqui são as perdas, que para variar, perdas, né, por efeito Joule, sempre a resistência vezes a corrente. O gráfico do receptor, ao contrário do gerador, é crescente, né? Conforme aumenta a corrente, aumenta a potência fornecida na forma de movimento, então tem que aumentar a DDP. Agora, se você falar que a DDP é fixa, então a corrente também é fixa, a gente chama de corrente de trabalho. A tangente de θ, claro, sempre a derivada é igual à resistência do motor, eu chamei de R'. Então, se você fizer a tangente, né, U menos E' sobre I, você vai ter a resistência do motor. A equação do motor, olha só a equação dos receptores. Não tem nada a ver com o anterior, que era forneço que eu produzo menos que eu perco. Agora é assim, ó. Recebo da tomada o que eu transformo em rotação mais o que eu perco. Recebo o que eu transformo em rotação mais o que eu perco. Recebo o que eu transformo em rotação mais o que eu perco. Recebo o que vem da tomada, em geral, do gerador, o que eu consigo transformar em rotação mais a minha perda. Claro que eu gostaria de transformar tudo em rotação, mas é impossível, que você tenha perda de efeito Joule. Quando alguém vai com alguma trava, ou alguma alavanca, ou mesmo com a mão, e trava o eixo, com a bateria do motor ligada, ele continua recebendo a mesma quantidade de energia, então ele vai perder tudo na forma de calor. Ou seja, um motor travado é a mesma coisa que um resistor. Olha lá, ó, forneço o que eu produzo em rotação mais o que eu perco. Recebo o que eu produzo em rotação mais o que eu perco. Se eu não produzo rotação, tudo que eu recebo da tomada vira efeito Joule. Isso gera uma corrente altíssima, chamada corrente de travamento, que no fundo é a DDP recebida dividido pela resistência interna do aparelho, já que ele não está transformando em rotação. É o que a gente faz quando a gente prende as pás de um ventilador em movimento, quando você trava a rodinha de um brinquedo, mas não é bom, porque a DDP é a mesma e a corrente de travamento é enorme, aumentando riscos de choque. Ou seja, vou até rabiscar o gráfico, o motor travado, o E vai para zero, tchuf, ele vira um resistor. Beleza? Então esse aqui é um passadão sobre geradores e receptores, sobre os dipolos elétricos. Agora, a próxima vez, a gente vai discutir como acoplá-los, né? Como estudar circuitos elétricos. Tchau, gente. Até mais. Tchau, 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 tchau.